Pessoal, ontem os holofotes estavam todos voltados para uma possível cassação do ex-juiz, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, senador da República, Sérgio Moro. Ontem uma coisa que ninguém esperava aconteceu. O relator cravou uma derrota para o PT e para o PL e votou contra a cassação do Sérgio Moro. Essa matéria é do Infomoney, tá? Em primeira derrota para PT e PL, relator vota contra a cassação do mandato de Sérgio Moro. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza rejeitou argumentos apresentados pelos partidos de Lula e Jair Bolsonaro e entendeu que o mandado do senador deve ser preservado. Julgamento foi interrompido. Então, o mandato do senador foi preservado e o julgamento não deu continuidade, mas o relator fez o seu primeiro parecer. O que é o relator, pessoal? O relator é uma espécie de condutor dos trabalhos. Ele faz toda uma argumentação, uma estrutura, e no relatório ele diz o porquê o Moro tem que ser condenado ou não deve ser condenado. E o relatório ele segue de base para o julgamento dos demais desembargadores. Quer dizer que os demais desembargadores têm que votar com o relator? Não. Mas já tem um voto feito, que é o voto do relator, e é o voto mais importante. Entretanto, agora, os demais juízes, da turma vão votar também. Há quem diga que a situação do Moro é irreversível, que vai haver uma pressão muito grande, inclusive do Supremo Tribunal Federal, contra esses relatores, para que eles votem a cassação do Moro e uma pressão do governo federal também. Entretanto, o voto do relator é muito importante, pegou todo mundo de surpresa, foi um voto com duras críticas, tanto ao PT quanto ao PL. E aí, um dos trechos que mais chamou atenção foi quando o relator votou contra a cassação, dizendo que o PT só quer tirá-lo da política. Ou seja, disse que é algo totalmente antidemocrático que o PT está fazendo, porque ele não está buscando a justiça. Ele está buscando retirar um opositor político, do qual ele só quer vingança. Pois é óbvio que isso aí deu uma repercussão muito grande. Vários jornais estão falando sobre a decisão e o voto do relator. E eu li um trecho do voto do relator e vou dizer que escreveu com maestria. Eu concordo em número, gênero e grau com todos os pontos articulados pelo relator. E o principal deles, não cabe ao judiciário observar ou ficar interferindo nos critérios de escolha do povo. E ele acertou muito bem no seu voto. Mas quem está de olho nessa situação e quem está torcendo para que o Moro caia logo é, sem sombra de dúvidas, o PL do Bolsonaro e o PT do Lula. Os dois querem. Por quê? Porque querem a vaga. E aí firmou-se, vamos dizer assim, uma aliança interessante entre o governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, e o Bolsonaro. Dessa vez, para apostar em um candidato a substituir o Sérgio Moro, que é o Paulo Martins. Bolsonaro e Ratinho Júnior se antecipam a julgamento e fecham uma aliança para a vaga de Moro no Senado. O acordo prevê que ambos estarão no palanque de Paulo Martins, o segundo colocado ao Senado na disputa contra Moro em 2022, e hoje assessor especial do governador paranaense. Então, o Ratinho Júnior e o Bolsonaro não são tão alinhados, assim como o Jorginho Melo de Santa Catarina é com o Bolsonaro. Tanto é que o Ratinho Júnior nem compareceu no evento do dia 25 de fevereiro, em que o Bolsonaro fez as manifestações. Então, assim, o Ratinho Júnior está fazendo um bom trabalho, é o que a gente percebe, apesar de eu não ser do Paraná, mas as pesquisas mostram que 80% da população do Paraná apoia o Ratinho Júnior, mas ele é descolado do Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele faz um trabalho de direita, mas descolado do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas mesmo assim tem um apoio muito grande dentro da capital. E é um sintoma que a gente vem observando
recentemente, como por exemplo o Caiado também. O Caiado também segue também essa mesma linha, essa mesma postura. O Zema também. O único que é mais alinhado assim hoje, os mais alinhados que a gente pode comentar, seriam exatamente o Zema, tá? O Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Esses devem, inclusive, a sua candidatura ao apoio do Bolsonaro. Isso é indiscutível. Os seus cargos. Tá? Então, hoje, o grande alinhamento é esse. E o Paulo Martins é uma figura que ficou em segundo lugar, isso com o apoio do Bolsonaro. Então, na disputa Bolsonaro e Moro dentro do estado do Paraná, o Moro levou essa para o Senado. O candidato Paulo Martins, que era o candidato do Bolsonaro, não o levou a melhor e acabou ficando em segundo lugar. Mas, com o Ratinho Júnior e com o Ratinho Júnior e o Bolsonaro apostando no Paulo Martins, não tem para o PT, não. Tá? Então, é sem chance do PT conseguir vitória lá em Curitiba, no Paraná. Então, o grande ponto é que o PT está pedindo para o Moro cair por causa da vontade de vingança e porque estão apostando que Gleisi Hoffmann teria alguma condição de enfrentar o Paulo Martins no Paraná. É insano, é lógico que não tem condição nenhuma, e aí o que eles vão fazer é trocar o Sérgio Moro, que é um isentão ali, um cara bem... se adaptou muito bem na política, vamos dizer assim, né? Começou a entender o jogo político e virou um centrão muito rápido. Se é que sempre foi um centrão, né? E o Paulo Martins, não. O Paulo Martins já é mais contundente, mais bolsonarista, mais punho firme contra o PT. Quem sabe a troca do PT não é das mais vantajosas. Vamos lá. Partindo para outra matéria. Vocês sabem que o assunto que eu mais debato com vocês, o assunto que mais me incomoda no Brasil, sabe? Tem corrupção que me incomoda demais, tem essa canalice da classe política que me incomoda demais, mas a maior canalice que eu vejo no Brasil é a questão da violência pública, da violência, né? Da insegurança pública e os governantes simplesmente não fazendo nada. E o pior, aumentando e piorando muito, muito agora com o novo governo. Então, esse é o ponto em que eu mais tenho conflitos com o governo atual. É a questão da segurança pública. Para mim, é a pior área, o pior segmento, além da economia também, mas é o pior segmento que o governo está fazendo e não podia ser diferente, né? A segurança pública é o grande calcanhar de Aquiles desse governo. Eu quero que vocês vejam uma coisa, o quanto o judiciário ajuda o governo a ser ineficiente. Olha só isso aqui. Isso aqui são matérias passadas, tá? Isso aqui é de fevereiro de 2024. Morador de rua mata homem que passeava com cão, fere outro e é preso em Caxias. Essa matéria é do Estação FM 89. Também uma matéria da Globo. Morador de rua mata quiosqueiro com uma estocada no peito após empurrões e tapa na cara numa praia do litoral de São Paulo. Olha só outro tipo de notícia aqui. Correio do Povo. Homem é morto a facadas por morador de rua em surto em Caxias do Sul. Matéria do jornal Razão. Morador de rua mata andarilho com facada no pescoço em Joinville, Santa Catarina. Homem em situação de rua suspeito de matar adolescente em Florianópolis tem prisão preventiva decretada. E aí, jovem de 25 anos é morto por morador de rua na zona leste de São Paulo. O que a gente vem percebendo? Ontem também teve um caso de que uma menina, né, no sul, foi abusada e descobriu-se que tinha um cidadão em situação de rua que morava próximo ao local. Parece que a polícia vem investigando que pode ser esse indivíduo. Tá. O que eu venho percebendo ao estar acompanhando as notícias policiais, ao estar discutindo essas notícias policiais com vocês? Há 2 pontos. Os moradores de rua, que são pessoas já estão doentes, tá? Psicologicamente doentes, pelo uso de crack, uso de drogas, e essas pessoas não têm um discernimento natural das coisas. Semana passada eu vi um vídeo onde um morador de rua vinha caminhando sozinho, com aquele jeito que vocês conhecem de quem usou drogas, você consegue perceber,
E a moça, conversando com o telefone, passando perto do morador de rua, levou um soco na cara. Foi semana passada, há muitos meses atrás, eu vi outro vídeo nesse sentido. Então veio passando e deu um soco. E a força do cara chega a derrubar a mulher. Então, assim, é insano. Então, o primeiro ponto, você tem esses caras que já não têm a mentalidade adequada mais. Estão doentes. Outro ponto são os próprios moradores de rua que querem cometer crimes, né? Passam a cometer pequenos delitos ali e incomodam muito. Agora tem um outro ponto, que são os fugitivos, os criminosos, que para não serem pegos, se fazem de moradores de rua. Assim é muito mais difícil da polícia pegar. Então, quando você pega crimes cometidos por moradores de rua, o caso do morador de rua que abusou das duas meninas, no sul também, abusou das duas meninas que estavam indo numa praia, o cara tinha 3 ou 4 passagens pela polícia, saiu ali na saidinha, não voltou mais, virou morador de rua. Então, isso aí é um caso que está acontecendo cada vez mais, está cada vez mais notório. E olha só esse ponto aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele tomou uma decisão. Em Balneário Camboriú, inclusive o Bolsonaro estava lá, é incrível como os olhos do Alexandre de Moraes se voltam para onde o Bolsonaro vai, né? O Alexandre de Moraes deu uma decisão, impôs multa de R$10 mil para quem encostar em moradores de rua em Balneário Camboriú. Ou seja, o que a matéria quer dizer? Os moradores de rua não podem ser conduzidos coercitivamente pela prefeitura para tratamento ou para colocar ele em melhores condições de vida. Eles têm que ter o direito de permanecerem como moradores de rua. E isso aí vai se estender para o resto do país. Matéria do jornal Razão: moradores de rua estão praticamente intocáveis em Balneário Camboriú, com multa de R$10 mil para cada andarilho internado de forma involuntária ou conduzido coercitivamente. Em despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirmou ter recebido informações do Ministério Público de Santa Catarina, dando conta de ações de municípios contra andarilhos, atuando de forma indevida e violenta em face das pessoas em situação de rua, com o fim de promover a higienização social para remoção forçada dos indesejados a outras localidades, inclusive para internação compulsória de forma ilegal. Moraes intimou o prefeito e demais autoridades de Balneário Camboriú, determinando multa pessoal para o prefeito, ou seja, para o responsável, em R$10 mil por cada andarilho que foi retirado das ruas e internado voluntariamente. Parece que a intenção é de que as pessoas permaneçam nas ruas, tá? Então a prefeitura ela não pode construir centros de acolhimento que vão dar comida, alimentação, banho, dignidade para essas pessoas. Essas pessoas têm que permanecer em situação de rua. É fácil. Uma decisão de uma pessoa que praticamente você não vê ela nas ruas, né? Uma pessoa que sempre está andando com policiais armados, seguranças armados. Então, assim, é insano demais você pensar essa situação aqui no Brasil. O Bruno Souza fez uma crítica sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acaba de estabelecer uma multa de R$10 mil para cada tentativa de condução coercitiva de morador de rua em Balneário Camboriú. Não, Moraes não deu nenhuma sugestão do que fazer com os viciados violentos que praticam crimes e ocupam espaço público indevidamente. Também não, o ministro não se propôs a levar nenhum deles para casa. Alexandre de Moraes mostra como é fácil fazer política social do alto da Torre de Marfim do STF. Alheio à realidade brasileira e catarinense, ele simplesmente decidiu multar a prefeitura de Balneário Camboriú por cada tentativa de conduzir os moradores de rua para tratamento de casa ou casa de acolhimento. Portanto, a prefeitura fica obrigada a permitir a ocupação indevida de espaços públicos por usuários de drogas. Segundo as pesquisas, quase 90% dos moradores de ruas são dependentes químicos. Moraes, rodeado de seguranças, carros oficiais e outros privilégios, não caminha na rua há anos. Portanto, os problemas de insegurança que o brasileiro abaixo da Torre de Marfim passa, por conta da ocupação desenfreada dos nossos espaços públicos, Moraes ignora. Vale lembrar, todos são livres para caminhar, passear, transitar nos espaços públicos. Quando um bando ocupa uma praça pública, por exemplo, não é mais liberdade, é usurpação de espaço público.
A decisão de Moraes é absurda, distante da população, só poderia nascer de uma caneta privilegiada de Brasília. Não tenho dúvidas que o comentário do Bruno Souza aqui é cirúrgico a mostrar esse ponto aí da insanidade de uma decisão, que é uma decisão judicial atuando como se fosse um gestor público, né? Então, é insano. E aí, para encerrar, eu queria trazer aqui uma fala do Oineg. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito do Oineg, pelo quanto ele criticava o Bolsonaro. Mas, entretanto, agora ele está fazendo críticas concisas e coerentes demais contra a incompetência do governo atual no combate à criminalidade. Assiste aqui comigo, ele que é da Band News, o título do vídeo dele é A Vergonhosa Omissão do Governo no Enfrentamento ao Crime Organizado. Escuta e veja se você concorda comigo e com o Oineg. Salve, salve! A população da Terra é 40 vezes maior do que a população brasileira. A Terra tem quase 8 bilhões de pessoas, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Dito de outra forma, a gente tem 2,5% da população mundial. Então, tudo o que aqui for maior do que 2,5% na comparação com o mundo é bacana se o indicador for positivo, é lamentável se o indicador for negativo. E a gente vai tratar de um indicador para lá de negativo. 2023, foram assassinadas em todo o mundo 457 mil pessoas. Então, se você fizer a proporção entre o Brasil e o mundo, o Brasil estaria na média mundial se a gente tivesse registrado 11 mil assassinatos no ano passado, 2,5%, mas a gente registrou mais de 40 mil assassinatos. 2,5% da população mundial, quase 10% dos assassinatos do mundo. Só de olhar esse dado, já dá para saber que a criminalidade é um dos nossos maiores problemas, uma das nossas maiores epidemias, para não dizer que é a maior. Só que essa hipercriminalidade brasileira tem sido tratada como um assunto lateral pelo presidente, pelo ministro da Justiça, pelos governadores, pelos prefeitos, principalmente os das grandes cidades. As autoridades, elas falam sobre criminalidade, mas de concreto mesmo, não fazem quase nada. Vamos lá, região metropolitana de Londres, perto de 9 milhões de habitantes, foram assassinadas no ano passado 110 pessoas. Aqui no Brasil, esse foi o número de assassinatos registrados no ano passado em Boa Vista, que tem menos de 500 mil habitantes. Tudo bem, eu escolhi Londres, que é um lugar seguro, mas é quase 20 vezes maior do que Boa Vista. Vamos pegar Nova York, mesmo a população de Londres, lá foram assassinadas 430 pessoas no ano passado. Sabe em que cidade brasileira a gente teve um número semelhante de homicídios? Feira de Santana, na Bahia, onde vivem pouco mais de 600 mil habitantes. Falando na Bahia, 15 milhões de habitantes da Bahia no ano passado, foram mortas no estado 4.800 pessoas. Isso dá 2 anos de homicídios somados de Espanha, Itália, Alemanha, França e Canadá, onde vivem não 15 milhões como na Bahia, quase 300 milhões de pessoas. Não é possível que os governadores, o ministro da Justiça, o presidente da República não se sentem à mesa para disparar um plano nacional de combate à criminalidade que não sai do papel nunca. Não é possível que eles fiquem palpitando sobre como resolver a guerra no Oriente Médio e não se mexam para resolver a guerra contra a criminalidade no Brasil. A gente está enfrentando uma criminalidade que se moderniza com armas velhas. Nós usando as armas velhas para enfrentar o crime cada vez mais moderno. Com as polícias fatiadas, com os métodos antigos de investigação. As milícias e o narcotráfico merecem uma atenção concentrada. Não dá para o governador de São Paulo achar que a responsabilidade dele termina na divisa com os estados vizinhos, do mesmo jeito que fazem os governadores do Rio, de Minas e de todos os outros estados. Não dá para o ministro da Justiça, que chegou agora, para o presidente, ficarem no discursinho sem ação. O que a polícia faz num estado repercute em outro. A gente precisa mudar a forma de agir. Medellín, na Colômbia, chegou a ter 380 homicídios por 100 mil habitantes. Uma taxa absurda que o Brasil nunca viu. Atualmente está em 14. Como eles fizeram isso? Por que nossos governantes não vão lá para olhar?
Pois é, pessoal. Alguém questiona aqui dos argumentos trazidos pelo ENEG? Eu não. Então, só mostra que nada mais, nada menos, o nosso governo está piorando a situação. Ele está deixando cada vez o brasileiro mais inseguro. Enfim, parece que quem cala consente e que quando você consente, você acaba fazendo parte do problema, né? Ou seja, faz parte do próprio crime, né? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.